Mais um episódio do Moviecast e hoje com um convidado muito especial, Carlos Rosa, da Exata, parceiro, começou como cliente, amigo de longa data e hoje a gente trouxe ele aqui para compartilhar um pouquinho da experiência que ele tem no mundo tributário, com tantas mudanças, que tanto eu e você como empresário tá com algumas curiosidades de como que vai ser o ano que vem, o próximo ano, 2027. E a gente trouxe ele também para contar um pouquinho da experiência que ele tem nesse mundo tributário, mas principalmente também para um clube que a gente está iniciando agora no próximo mês, dia 30 de setembro. Se prepare, que a gente está começando algo muito interessante para você que é empresário, que está num ambiente seguro, e para falar principalmente de tecnologia e principalmente de velocidade de processo nos seus processos aí, seja comercial, administrativo, contábil. O Carlos vai falar um pouquinho sobre isso. Então seja bem-vindo com a gente Muito aqui no obrigado, Gustavo, parceiro, amigo, sócio agora, né? Temos aí o Next Club. Então, assim, é uma honra que eu estou iniciando. Lançamento nosso aí agora dia 30/9, né, Gustavo? Então, é muito bacana. Mas a minha experiência, você me conhece de longa data, sabe que eu atuei em vários setores, desde área administrativa, jurídica, a produção. Então, assim, meu conhecimento é muito vasto e hoje a gente está focado aí no tributário, né? Eu venho com uma empresa há 15 anos, ajudando empresários a se colocar melhor no mercado, financeiramente falando, né? Ter fluxo de caixa, que isso é o calcanhar de Aquiles de todos os empresários. Então a gente tem muito cuidado com isso. Eu tenho uma empresa familiar, né? Onde atua desde a esposa, que é o financeiro, né? Ela que freia. É o financeiro, temos lá, todos estão formados, alguns estão terminando de formar. Nós temos um departamento jurídico que cuida o Thales, meu filho, advogado, com 3 faculdades. Bom, então é isso. Então agora a gente vai também partir para o Nexus Club para poder ajudar empresários a se conectar, que é muito importante, fazer o network. E também ele vai ter várias experiências em estar junto conosco. Nós vamos dar uma assessoria tributária. Quem tiver no clube vai ter uma assessoria tributária, vai ter uma assessoria tecnológica de IA, onde você pode implantar isso na sua empresa, deixar a sua empresa totalmente automatizada. Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso, é um dos nossos focos, né? A tecnologia e o tributário, é o foco. E depois, que é a área sua, a área que você mais entende, que é a área de vendas, que vai ser também uma aula para as pessoas que têm dificuldade em vender, têm dificuldade de falar. Isso é muito comum no mercado, que às vezes nós somos empresários e conseguimos montar nossa empresa e depois não conseguimos falar com as pessoas, divulgar. Às vezes até se tranca numa bolha e não consegue mais sair dali. Então nós estamos aqui, vamos estar aqui para ajudar essas pessoas a construir um ecossistema diferente. Tá? Essa é a minha ideia, a nossa ideia, né, Gustavo? Muito, muito bom. E eu conheço o Carlos há praticamente aí 4 a 5 anos, mas de alguma forma a gente se distanciou, né? Fui por um outro caminho. Pela vida. Pela vida. A vida faz E aí acabou se recontando numa palestra que eu fui dar, e ali a gente se conectou, ele quis entender o que a gente fazia, ele queria vir para a educação, e ali a gente começou a caminhar juntos e entender que tinha coisas em comum que a gente poderia construir juntos, né? A gente está nessa construção e para mim é um privilégio ter você aqui hoje, e principalmente para falar de negócios e de fazer algumas perguntas, né? E o porquê tributário, né? Por que você há 10 anos escolheu fazer isso e como que isso tem transformado sua vida, sua família? Hoje você é um cara próspero, que querendo ou não, o tributário trouxe isso para você, essa visão de macro de negócio, mas não só isso, mas também algo que vem beneficiando sua casa, seus negócios, e não só isso, né? Hoje a Exata tem uma missão de contribuir também com outros empresários para dar de uma forma segura e lícita, eles terem ali, querendo ou não, um regime mais justo, aonde grande parte dos empresários hoje a receita come quase uma grande parte do lucro que poderia ser desse empresário. Se esse empresário não conseguir manusear muito bem os negócios, a gente vai um contábil ali bem justo. Hoje, querendo ou não, nas empresas do Brasil hoje, uma margem média de negócio, vamos colocar ali entre 12% a 15%, quem está acima de 20% já é um empresário ali que está surfando uma onda diferente, e ainda mais que essa taxa, essa carga tão grande tributária, onde ele paga muito e vive praticamente no giro do que ele rende de negócio.
E por que você entendeu uma oportunidade no tributário? Bom, é assim, a minha vida, ela sempre foi muito corrida. Eu sempre só trabalhei. Aonde nós conhecemos, onde a gente se reencontrou, eu já falei isso para o pastor Henrique, Sim. que a minha vida passou. Eu passei a minha vida trabalhando. Eu trabalho desde os 10 anos. Por isso, essa oportunidade de conhecer vários setores, né, no mundo empresarial. E, ao mesmo tempo, eu tenho um sangue de empreendedor muito forte. É um perigo falar de negócio comigo, que eu já quero entrar, já quero ser sócio. Por mais que eu me controle, é o meu jeito, é a minha essência. Tá? Sim. Então, lógico que com isso a gente teve altos e baixos, né? Numa dessas baixas, por motivos lógicos, eu fui sequestrado e etc. Não vamos entrar aqui em detalhe, porque senão o podcast não acaba hoje. Sim. Então, assim, aí ali eu tive uma queda, né, de financeira, tive que abandonar o trabalho, não me interessava mais, fiquei com medo, tive síndrome do pânico, e foi uma situação muito grave. Mas eu sempre fui um cara que tive muito network, muito conhecido, né, e um belo dia bateu eu já ali numa situação financeira meia complexa, e bateu um amigo lá na porta, pô, Carlos, tudo bem? Eu abri a porta, tudo bem e tal, o que te traz aqui? Vamos tomar um café, muito educado. Tem uns amigos meus querendo resolver uma situação num banco. Bom, e assim foi, vamos lá, vou dar uma força para eles, a história é mais longa um pouquinho, vamos lá dar uma força, vamos ver o que se trata, e acabei indo até essas pessoas. Cheguei lá, vi que eram pessoas muito bem-sucedidas, e me chamou a atenção isso. Né? Então já me despertou um olhar clínico para o negócio que eu não sabia o que era. Sim. Né? Bom, então, enfim, eu comecei devagar, entrei, fiz o diagnóstico do trabalho que eles queriam bancário, passei o resultado para eles, e aí, no dia que eu saí de lá, eu falei para esse meu amigo, falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou vendendo água mineral, bebedouro. Eu falei, você está vendendo bebedouro? Então, você quer a partir da manhã vender tributário? Os caras mexem com tributário. Eu perguntei para eles, né? Sim. Eles acabaram me falando, nós somos tributaristas e tal. Eu falei, então agora eu vou ser tributarista. Logicamente, porque eu vi um ambiente favorável, um ambiente rico, né? Então eu falei, esse negócio é bom. E me enfiei de cabeça, mas com um propósito, de ficar. Entendi. Porque a grande maioria dos empresários que montam o escritório tributarista, eles saem do mercado. Por quê? Porque mexem sempre com algo que não está dentro dos padrões. Sim. Né? Não quero denegrir a imagem de ninguém, estou longe, cada um tem sua vida. E eu, nessa construção, falei, eu vim para ficar. Sim. Eu vou dar essa assessoria e nós não vamos abrir uma porta a cada dia fazendo coisas erradas, fazendo coisas indevidas. Nós vamos ficar aqui para dar essa assessoria. Então, hoje a gente tem um escritório familiar, né? E damos toda a assessoria, aonde já centenas de pessoas tiveram seu benefício. Um exemplo que eu gosto de dar, uma empresa, a primeira empresa minha grande, que eu fiz um contrato de 4 milhões, Sim. Foi muito bacana, eles estavam fechando praticamente as portas. Olha para você ver, né? Fechando Você praticamente foi o fôlego deles. Eles tinham 120 funcionários. Né? Hoje, né, eles têm 900 funcionários, abriu já filial lá no Amazonas, enfim, os caras viraram uma potência com toda aquela assessoria e consultoria que eu dei para eles, e eles são muito gratos. Depois de um longo tempo, foram no meu escritório, me agradeceram, e foi muito bacana. Então é isso, acabei entrando no mundo tributário porque eu vi uma oportunidade. Sim. E de ajudar as pessoas e de me ajudar também. Lógico. Uma via de mão dupla. Com certeza. E uma das coisas que eu falo do Carlos, né, que esse rostinho que vocês acham que ele deve, nem vou, ó, pensa aí você nesse episódio, comenta aí embaixo quantos anos você acha que esse moço tem. Então já começa a pensar, tá? Já começa, não espera ele falar não, já vai colocando aí já. Não vai acertar. Vai ser difícil acertar. Esse jovem senhor, ele tem 6.2. E tem uma das coisas que também me chama a atenção dele é o cuidado que ele tem com a saúde, que na minha visão é um dos ativos mais importantes é a saúde, que às vezes na correria do dia a dia as pessoas estão ficando doentes, né? Não só doentes no corpo, mas primeiro essa doença da mente, né?
essa doença na mente que pegou verdade. que pegou você no passado. Você perdeu um amigo recentemente. Perdi um amigo recentemente, um amigo maravilhoso, um cara que mora no meu coração, amigo de 35 anos. Sim. Acabou tirando a vida por doenças mentais, né? E eu vejo que o Carlos, por mais que a vida dele é corrida também, tem a dinâmica de trabalho, ele não abre mão, lógico, depois que construiu muito, ele não abre mão de ter uma rotina muito consistente no que base cuidado com a saúde, médicos de forma regular, suplementação, exercício físico todos os dias. Reposição hormonal. Exatamente. Então, gente, ouvi um pouquinho dele, né, de um cara que chegou nesse shape com 6.2, não é pra qualquer um, falei pra ele que eu tenho 38, mas quero chegar assim também. Vai chegar. Quero chegar lá dessa forma. Então é aquele negócio, né? A gente é a média das pessoas que a gente tem andado. Então eu tô andando com as pessoas certas. Então isso já é um ponto positivo. Então eu queria entender um pouquinho o porquê começou esse cuidado, até porque eu sei que você não começou isso lá atrás. Faz um tempo ok que você começou a fazer isso, mas, cara, que nunca é tarde. Então, uma mensagem pra você: nunca é tarde pra você começar a cuidar. Porque o Carlos começou um pouquinho mais tarde, mas ó, o resultado. Então, conta um pouquinho nessa parte o que é pra você saúde. É isso aí. Inclusive, falar para vocês que nós vamos falar muito sobre isso no Next Club, sobre a saúde do empresário. A gente não vai abrir mão também de dar essa mentoria, de falar para as pessoas. E cuidar, né? A gente quer trazer médicos para palestrar, a gente quer trazer médicos. Vamos trazer médicos. Inclusive, eu vou ver se eu consigo trazer o Dr. Baracá. Boa. Né? Que ele falou para mim lá, Carlos, nós somos amigos, não dá para negar para amigo. Então, vamos ver se ele vai cumprir com a palavra dele, mas acredito que ele vem. Eu acho que ele vem, viu? Depois eu vou tirar um print. Ele participou de um podcast com o pessoal da MLS agora recente. Ontem, essa semana. Que legal. De um amigo meu. Eu falei assim, ó, já tirou um print, ó, você é o próximo comigo, tá? Vamos Nosso clube vai estar lá na MLS, então é isso aí. Vai dar tudo certo. Vamos trazer outros médicos também, enfim. Então isso vai ser um dos pilares, né? Dos pilares do nosso clube. Então começou assim, quando cheguei aos 50 anos, meus filhos estavam estudando ainda, né? Estava tudo lá em cima, e foi justamente perto desse momento difícil que eu estava passando, que eu falei para você, e me deparei que eu estava gordo, né, barrigudo, uma barriga, a minha gordura praticamente, meu biotipo, ela se concentra toda na área abdominal, tanto superior, inferior e lateral, né, e eu comecei a amarrar meus sapatos, porque eu sempre andei muito social. Hoje eu não ando mais tanto, mas eu sempre andei social. Na época eu entrei no banco com 14 anos de idade, e aprendi a vida toda a andar social. E agora eu ando mais esporte um pouquinho. Então, quando eu ia amarrar o sapato, a barriga empurrava o estômago e me dava tosse, tipo ânsia, sabe? E aí eu comecei a olhar aquilo e ficar assim meio... Né? E uma outra coisa, né? Em casa, fazendo churrasco, os sobrinhos, tudo, que os sobrinhos sempre andaram atrás de mim, Sim. né? Sobrinho, filho, turma, tudo meus filhos, né? Sim. Daí eu tirei uma foto assim e vi a barriga caindo em cima da calça, coisa mais feia do mundo. E você começa assim, você muda a sua roupa, você usa uma camisa P, você vai para média, da média você vai para G, da G você vai para GG. Então, o que acabou eu vendo? Vendo que eu teria que trabalhar mais, que ainda não estava na hora de parar, eu estava com 50 anos, né? E falei, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa. Aí deu um estalo na minha cabeça, aí eu comprei uma bicicletinha velha, comecei a pedalar 3 km, 4 km, 5 km, 5 km. Quando nós assustamos, eu estava pedalando 70 km. Né? Bom, aí eu comecei a mudar a alimentação, entender de alimentação, porque as pessoas, é muito difícil, porque você entra numa padaria, o que tem para você comer? É só carboidrato de farinha, farináceo, né? Farináceo de trigo. Então você fica muito sem opção. Por quê? Porque está tudo nos seus olhos. E aí eu fui fazendo uma educação alimentar para chegar até onde eu estou e começar também ir para a medicina integrativa. E fazer melhores escolhas. Isso é muito importante. Então aí eu já fui para a parte de medicina, já para cuidar dessa minha saúde com outro olhar. E, cara, deu super certo. Deu super certo. Então eu acho que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Vocês cuidem da sua saúde, porque ela é muito importante. Muito, muito bom, muito bom. E se você fosse deixar uma mensagem hoje para aquele empresário, né, num ano tão desafiador para muitos empresários, né, país com endividamento de 80% aí, a gente
tem visto como os empresários têm inovado, né? Eles estão vivendo um momento Uma outra pandemia, né? extremamente muita incerteza no macroeconômico aí do nosso país, ainda mais no ano de eleição, né? Muita gente fica receoso do que pode acontecer daqui para frente. Qual mensagem que você poderia deixar hoje para o empresário que está nos ouvindo? Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem aonde que eu sei que muitos empresários, principalmente, para você que está endividado e tem uma folha de pagamento extensa para efetuar pagamento e não tem esse recurso, né? Ele vai, provavelmente, né? Se o banco travou ele vai para factory. O cara que não consegue em factory vai para o amigo. O cara que não consegue o amigo, você vai para agiota, que daí é o pior caminho que existe. É o caminho. E do agiota você vai para depressão, e da depressão pode acontecer com o nosso amigo, aconteceu ali com o seu amigo. É. Então, qual a mensagem que você daria para encorajar esses empresários a não só ter coragem, mas, cara, estar em movimento? Porque eu falo que a gente só se conectou porque você estava em movimento, eu também estava em movimento. Aquilo que você falou é um negócio que é muito importante. Guarda essa frase que você falou. A sorte sempre vai te encontrar trabalhando em movimento. É isso aí. E às vezes o empresário está na sala dele, no ar-condicionado, e ele esquece de fazer o que ele fez para começar o negócio dele. E ele parou no meio do caminho porque tá dando tudo certo. Tá dando errado, ele não sabe voltar lá atrás. Cara, o que eu fazia? E por que tá dando errado? Porque você chegou aqui. Exato. Aí você não quer escalar mais, porque você já está numa situação de conforto, e é a pior área que você pode se encontrar, na área de conforto. Porque se você estiver aqui, qual que seria daqui para frente, o que começa a acontecer se você não continuar escalando? Sim. Você começa a cair. Exato. Não tem como. É a natureza. Então, assim, é muito difícil você manter uma empresa há 8 anos, 10 anos, 15 anos, aqui só nessa curva ascendente. Só nessa curva. Normalmente assim, o empresário começa aqui, ele começa aqui, isso. No meio do caminho, pum. Dá uma caída. E aqui é onde a maior parte dos empresários não aguenta. Não volta. Isso aí é falta de coragem. Sim. É uma das coisas que você pode até ver que entra a saúde aí. Nossa, essa parte, entendeu? Ouve isso, porque isso cara, de você que não faz reposição hormonal, ouve o que ele tá falando, porque eu sou prova viva disso. Minha testosterona tava em 230. Gente. Tava morto. Eu tava morto e não sabia, eu achava que eu tava bem. Depois eu descobri um outro tipo de produtividade eu fazendo reposição. Então eu comecei a fazer reposição com os meus 37 anos. Tô fazendo de forma regular, toda semana eu faço, lógico, com acompanhamento médico, analisando exames. Isso é importantíssimo. Mas mudou minha realidade. O Carlos também é um incentivador para você, empresário, que começa a fazer exames também e cuidar, porque às vezes não é você que não quer, é o seu corpo que não está trabalhando a favor daquilo que você precisa. E aquilo que as pessoas pensam que testosterona é um hormônio do sexo, deixar bem claro para vocês que isso não é. Não é. O testosterona, o Baracá fala sempre com a gente, né? É o hormônio da coragem. Sim. Então, se você já está passando por um momento difícil, você está caindo, você está em queda livre e está com a testosterona 200, você esquece. Você não volta mais e não volta mais. Você vai ficar perigoso até. Aí vai te dar depressão, vai te dar crise de ansiedade, vai dar pensamentos ruins para você tirar a sua vida. Isso é muito sério. Então, assim, o que eu posso aconselhar para vocês? Procurar manter a saúde, parar de comer porcaria, refrigerante, coxinha, pelo amor de Deus, gente, sai fora disso. Isso aí vai ajudar a levar você pro buraco. Exato. E quem não tá no buraco vai pro buraco de alguma forma, exato, né? Falando essa expressão chula aqui, sim, mas é para que todos entendam que não tem a mínima possibilidade. Então, eu acho que se a gente está falando, um conselho que eu posso dar para o empresário, né? Assim, é cuidar da saúde, em primeiro lugar. Boa. Ele tem que estar com a testosterona lá em cima, a testosterona tem que estar alta, né? Que aí a testosterona de um homem normal é 800. E uma coisa que as pessoas falam, mas fazer reposição hormonal dá câncer. Bom, se a reposição hormonal desse câncer, você já estava com câncer, porque você, quando é jovem, produz bastante hormônio. E você não fica com câncer. Então, não tem muita lógica, né? Sim. É igual eu falo de protetor solar, né, cara? Todo mundo, não, protetor solar. Mesmo que a pessoa seja a pele bem branca, que não é moreno que nem nós, o que acontece? Eu não estou falando para ninguém não usar, mas assim, eu não uso. Tá? Porque eu não acredito. E isso até minha filha, que é médica, briga comigo. Isso é milenar. Mas você pode perguntar com várias pessoas. Não existe, porque Deus fez a terra, fez o homem e colocou o sol para dar câncer em todo mundo.
Não faz sentido Não nenhum. faz sentido. Agora concorda, a mulher que tem melasma, Não, é aí super outra vaidosa. coisa, proteção. Aí você pode usar proteção também, porque protetor solar tem muito metais pesados, então Sim. tem que decidir muito bem qual que você vai usar. E só a Enfim, não é vitamina uma D, né, meu? Então assim, bom, agora o conselho, já falei, é saúde, olhar os seus números, cortar gastos, né, prestar atenção no tributário, porque é esse, não pensa que não vai pegar você, que vai pegar você. E aí tá sua margem de lucro. Entendeu? Você começa a usar o dinheiro que você tem, o caixa que você tem, para pagar o tributo, você começa a usar ele como fluxo de caixa. Né? Um exemplo bem simples, um cliente, 2 anos atrás, entrou em contato comigo, que estava devendo 7 milhões, tal, aí, bom, enfim, vou falar nos termos, né? Ficou numa frescuragem danada para fechar o negócio com a gente, para a gente ajudar ele, já estava na PGFN, dívida ativa, e aí agora ele voltou, essa semana ele voltou. Sabe quanto está a dívida dele? Quanto? 14 milhões. Dobrou só. Só dobrou. Tranquilinho. Eu falei, agora você vai pagar, não tem jeito, entendeu? Agora você falou que lá estava pesado, agora ficou mais pesado. Exato. Sabe? Então, assim, cuidar muito bem do seu caixa, né? Isso aí é importantíssimo. E também das vendas. Exato. Você tem que procurar a saída para você vender. Para ter mais caixa, tem mais venda, né? Muita gente na Covid quebrou, mas muita gente ficou mais rico. Verdade. É sobre isso, é sobre caixa. Gente, a gente tá finalizando mais um episódio do The Movie Cash e o Carlos aqui vai deixar uma mensagem final. Se você tivesse mais 14 horas de vida, o que você deixaria como legado para as pessoas que te acompanhou e que te admiram? E qual mensagem que você deixaria para as pessoas que iam ficar aqui? Rapaz, é assim, né? Nós vamos ainda escrever o nosso livro, porque a mensagem que eu deixo para as pessoas é viver bem com a família, sabe? É ter caráter, fazer bons amigos e cuidar bem dos seus amigos. Eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Então fica a dica para você. E eu também, particularmente, concordo muito com o Carlos. Então, para você que curtiu esse episódio, compartilha, siga no nosso canal e também ativa o sininho aí para você saber de mais episódios que vai ter. Toda semana vai ter um episódio novo. E esse episódio aqui é muito especial, como todos os outros. Mas esse aqui porque, além do Carlos está começando um projeto conosco aqui, um projeto do Next Club. Então, para você que tem curiosidade, esse episódio provavelmente vai sair antes do nosso lançamento do Next Club. Compartilha e manda uma mensagem aqui nos comentários que você deseja estar com a gente no dia 30/9. Vai ser em Alphaville, vai cair numa quarta-feira, vai ser das 18 horas às 22h30 e vai ter muita coisa nova, muitos convidados especiais. Johnny Martin vai estar com a gente. Johnny Martin, Thiago Rocha, Gustavo, Carlos Rosa, Milvão, o mestre da oratória. Bruninha Tavares. Bruna Tavares. Vai ter muita coisa legal. Então, abraço, até a próxima. Compartilha, não deixe de compartilhar e bora pra cima. E cuida do seu caixa, cuida das vendas e principalmente da saúde. Hugo, outra coisa que eu deixar aqui para eles entenderem, assim, lógico que a gente não consegue convidar todo mundo, né? Sim. Eu tenho muitos seguidores, muitos amigos, você. Legal. Então a gente vai ser só um lançamento, mas esse lançamento vai ser ao vivo. Boa, verdade. Para vocês poderem participar. Vai ter uma live ao vivo lá. Vai ter uma live ao vivo. Boa, para você que às vezes na quarta-feira não consegue sair da sua região, vai ter muita gente que acompanha o Carlos de Campinas, às vezes por conta da logística não consegue estar. Vocês vão conseguir acompanhar, não só de lá, né? O Carlos conhece gente no Campo Grande, Brasil todo, no mundo. No mundo inteiro. E eu também. Então, vai ter uma live ao vivo no dia 30/9. Então, Deus abençoe, até a próxima e compartilhe, não esquece. Valeu. Vamos, bora. Bora.